Uma tradição que eu possuo com meus amigos que gostam de One Piece é todos os anos eu mandar uma lista de top 10 homens mais gostosos de One Piece. Como ele é anual, então ele é baseado ali naquele ano. Afinal, ser gostoso não é só você ser bonito, sexy, sarado. Não, tem muito mais características que envolvem a gostosura de um homem. E é por esse motivo que essa lista tem que ser atualizada todos os anos. O problema é que eu não atualizei ela no ano passado. Eu vacilei e a lista acabou não sendo atualizada. E esse ano a lista estava um pouco desfalcada, mas eu olhei e pensei, por que não eu mudar a regra? A regra agora tem que ser a lista da temporada 2024-2025. Pessoal aí que gosta de basquete, que gosta de futebol americano, ou até beisebol, sabe do que eu tô falando nos países do hemisfério norte. As temporadas de campeonatos esportivos acontecem no período entre o meio do ano e o meio do ano seguinte. E por que que eu tô fazendo dessa forma? Porque eu tenho complexo de vira-lata? Não. Simplesmente porque me convém. Tá aí numa janela boa para eu ter gravado esse vídeo dos homens que mais brilharam em One Piece entre 2024 e 2025. É lógico que a minha lista é focada no mangá, mas como eu tive que mudar a regra, então eu vou ter que usar como base o anime, até porque isso é até positivo, já que o anime tá numa parte em que me convém também. Ou seja, tudo nesse vídeo é uma grande conveniência. Então já deixa aí os seus 350 milhões de lá eles nos comentários, porque eu vou adorar esse engajamento. Deixa o like, porque eu sei que você vai gostar do vídeo. Eu sei que você finge que não tá gostando desse vídeo, que você quer pagar de machão, mas eu sei que você tá adorando esse vídeo. E no final você vai estar adorando ainda mais. Então já deixa o like. Não se esquece de se inscrever e compartilhe com seus amigos que gostam de One Piece. E fiquem tranquilos, vai ter uma lista de top 10 mulheres mais gostosas de One Piece temporada 2024-2025 também. Mas até aqui, mulheres do meu Brasil, nenhuma de vocês pode me chamar de sexista. Vocês podem falar que eu estou sexualizando homens, mas não mulheres, ainda. Então, vamos pro vídeo. Só considerando as regras dessa lista, personagens que morreram estão de fora. Quanto mais presença o personagem tiver nesse período que estamos sendo analisados, ou seja, período 2024 e 2025, mais ele ganha pontos comigo. E como eu falei lá no começo, não se trata só de ser gostoso, ser sexy, ser fitness, é todo o conjunto da obra. Então, começando aí com o nosso 10º lugar, um homem acima dos demais, o homem que mistura doçura com brutalidade, forte, que é imponente, mas ao mesmo tempo que é exótico, que por muitos ele é perfeito, mas que esconde seu verdadeiro lado, é Charlotte Katakuri. Exatamente, o segundo filho da Big Mom e o mais forte tem suas grandes qualidades físicas, apesar da boca de pelicano, tem quem goste. Ele é um homem muito alto, mais de 5 metros de altura, completamente sarado, com grande respeito entre seus familiares, inclusive para quem gosta de famílias grandes, ele é um excelente partido. Você vai ter festas muito animadas, casamentos sem igual. É com certeza um dos grandes homens aí do mangá de One Piece. O Katakuri, óbvio, ele está um pouco afastado do mangá nos últimos arcos. A última vez que a gente viu o Katakuri fazendo alguma coisa, ele estava tomando gás de veneno do César e brigando com o Oven. Mas isso não tira seus méritos. Afinal, o Katakuri teve a melhor luta de One Piece. Um desenvolvimento de personagem durante uma luta que era baseado na luta. Isso é um padrão muito elevado para One Piece como um animezinho de luta, um mangazinho de porrada. Então, o Katakuri tem muitos méritos. Mesmo ele estando muito tempo apagado, escondido, não fazendo muito, ele ainda é um homem que encanta o imaginário da comunidade de One Piece. Portanto, merece ainda o 10º lugar. Agora, se você gosta de um homem mais relaxado, que sabe levar bem a vida, um homem até um pouco mais devagar, ou será que não? É o Almirante Borsalino, o Kizaru. É um personagem aí que se destacou muito nesses últimos tempos e tá sempre na estica, né? Vocês já perceberam? Ele usa terno risca de giz e é fardado. Eu sei que tem muita gente aí que é chegado no homem fardado. Além de tudo, ele é alto, óbvio que não tão alto quanto o Katakuri, mas ainda assim um homem alto, magro, né? Então ele não é shapeado, mas ele é magro. E tem quem goste da silhueta, né? Do magrão alto. Tem gosto pra tudo nesse mundo. De vez em quando, ele hoje em dia ele parou um pouco esse hábito, mas ele usava um chapéu que eu achava que tinha um charme, aquele chapéu dele de cafetão. Usa um óculos, né? Aquele óculos dele mega estiloso. E é um homem de poder, tanto poder político, quanto poder militar, quanto poder pessoal. Ele é poderoso, ele é rápido. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, mas às vezes tem quem goste daqueles rapidinhos. Além de tudo, ele tem um bom
emprego, né? Afinal, ele é um militar de alta patente e com certeza deve ter seus fãs por aí. Mas é verdade, o Kizaru foi um personagem que pra mim se destacou muito aí no arco de Egghead. Ele foi um vilão meio secundário que eu achei um pouco triste. Eu gostaria que ele fosse talvez um vilão ali principal, de presença, mas com essa ambiguidade que ele apresentou no arco, que ele vai, não vai, quero matar o Vegapunk, mas não quero. E aí o que eu faço? Como é que eu devo fazer? O cara é meu amigo. Eu acho que ele tem uma cena das mais fortes, que é aquela com a Kainu, e que eu achei que foi um personagem assim, que a gente sempre tinha ele meio que como meme. De verdade seja dito, que Zero era meio meme, a gente gostava dele, porque ele era engraçado, ele era moshi moshi, né, um pouco devagar. E nesse arco, lógico que ele continua dessa forma, mas a gente teve um aprofundamento no personagem que eu achei muito bem colocado, muito bem pensado por parte do Oda. Ele não precisou fazer um grande flashback do Kizaru, nada, algumas ceninhas, diálogos, o que é muito bom, um pouco expositivo também, mas assim, muitos diálogos para demonstrar essa ambiguidade que ele estava vivendo, e um discurso, né, um discurso forte contra o Akainu, mostrando que apesar dele ter a sua ambiguidade, ele bota o dever acima das suas emoções pessoais. Então, com certeza, você tem que tomar cuidado. O Borsalino às vezes não hesitaria de te trocar pelo seu trabalho, mas por essas e outras ele está aqui no 9º lugar. É muito bem merecido pro Borsalino, o Almirante Kizaru. E já que até agora nós falamos de homens altos, por que não falar de um muito alto? De um homem que seu tamanho espanta, assusta quando as pessoas o veem, se sentem pequenas perto dele. Um homem com belos chifres, e a gente sabe, tem muita gente que gosta de homem com chifre, seja o que coloca chifre, seja o que toma chifre, seja o que troca chifre. Então a gente sabe aí que tem um público-alvo. Um homem que carrega um martelo, que surgiu de repente, que é misterioso, mas que tem atitude, parece louco, talvez, mas tudo isso tem um charme. E é claro que é o Loki, né, gente? O príncipe de Elbaf ainda nem de tudo é um príncipe amaldiçoado, é verdade, mas quem não gosta de um bad boy, não é mesmo? E é verdade, o Loki tem roubado muito a cena, chamou muita atenção desde que apareceu. Eu acho aquela página que ele tá sentado preso e o Ruffy tá indo em direção a ele, incrível, fantástico aquela página, muito imponente, afinal, quem não gosta de um homem imponente, na verdade. O Loki tem um visual maneiro e ele tá roubando aí a cena na Fundon, muitas discussões se ele vai ou não entrar no bando, se ele for entrar como. Eu sou dos defensores que eu acho que ele deveria entrar no bando, eu acho que seria muito legal. Agora, o que o Oda ia fazer pra corrigir isso? Não me perguntem, mas eu gostaria, eu acharia que seria bem divertido, bem legal, assim, eu acho que ele tem uma dinâmica muito legal e ele já foi convidado. Além de tudo, ele é forte, ele é poderoso, ele tem seu lado violento, seu lado que não mede sua força, que trata os outros talvez da forma que não deveriam, como ele faz com seu irmão mais velho, mas a gente sabe que ele tem seu lado sensível, seu lado que chora, que não gosta de um bruto desses pra limpar suas lágrimas, ainda mais um desse tamanho, né? Mas o Loki é um cara aí que roubou a cena, e eu acho que esse 8º lugar dele é bem mais que merecido, né? E já que estamos falando de homens violentos, por que não continuarmos nessa seara para o nosso 7º lugar? Um homem que também surgiu recentemente, mas que já veio fazendo a cabeça da comunidade quase de loucos por um bom tempo. Um homem que tem seu lado dominador, seu lado viril, e tem muita gente que gosta, que é Figardant Shamrock. E aí muita gente pode até achar polêmico este homem estar aqui na lista. Afinal, ele é um homem mau, ele é um homem violento, mas tem muita gente que gosta de homens assim. Ele é um homem que tem uma posição importante, ele tem um bom emprego, quer dizer, não sei se é um bom emprego. O do Borsalino talvez até vá, o do Shamrock já é mais complicado, mas é um emprego, ele ganha bem. Além de tudo, ele tem muitas mulheres, se a gente for pelo menos levar em consideração o padrão que os Tenryubitos têm, né? Então eu imagino que ele tem muitas mulheres. Se você gosta, você vai acabar participando de uma área incrível. Não sei se é tão incrível assim, mas eu acho que devem gostar dele. Afinal, é um cara bonitão, um cara também de atitude, um cara que faz a sua vontade valer, um cara que tem um espadão. É um cara bonito, né? Um cara ruivo, cabelão, meio rock and roll. O pessoal gosta, mas usa armadura, né? Tem quem goste também de homem de armadura. E é verdade, o Shamrock é um cara que surgiu recentemente, deixou a gente completamente maluco. E não foi pela sua gostosura, digamos assim, foi pela maluquice dele ser um irmão gêmeo do Shanks. Agora eu não lembro exatamente se ele é gêmeo, mas ser um irmão que é a cara do Shanks, tem cicatriz. Eu gosto, tá? Eu acho legal essa ideia. Eu vejo muita gente criticando, falando que acha meio nada a ver, meio zoado. Porque eu gostava, se apaixonou. A verdade é essa. Teve muita gente que se apaixonou pela ideia do Shanks vilão ou Shanks cinza. Eu acho que as coisas não são excludentes, mas eu acho que o pessoal ficou tão apaixonado
pensado nessa ideia, nessa maturidade que a história poderia ter, talvez com o Shanks não sendo o nice guy que a gente pensava, e o Shamrock meio que talvez tenha tirado esse peso. Mas eu gosto porque eu acho que mostra muito como o Oda é um autor competente. Se ele tivesse apresentado o Shanks pra gente como um príncipe desgarrado que foi criado por piratas e por isso renegou a sua origem, talvez fosse óbvio que ele tivesse irmão. Mas como o Shanks era só um pirata que depois foi revelado como um pirata muito foda, depois agora foi revelado como membro de uma família, eu acho que faz muito sentido. É lógico que eu desgosto da ideia do Shanks ter sido revelado como da família Fingerland pelo filme, aquilo pra mim é criminoso e os filmes de One Piece têm essa mania ultimamente de estar spoilando o mangá, mas enfim, infelizmente é uma realidade que a gente acaba tendo que aceitar. Mas eu gosto da ideia como geral, mais pelo esse twist, sabe? Eu não sei se as pessoas no futuro vão ver isso com os bons olhos que eu vejo hoje em dia, nem se eu próprio, talvez daqui a uns anos, veja isso com bons olhos, vendo a obra completa, né? Olhando o panorama como um todo, mas olhando esse panorama semanal que a gente tá acostumado, eu achei que foi uma boa sacada, sabe? Eu achei que deu um twistzinho legal, uma reviravolta bacana. Então, é óbvio, o Shamrock não poderia ficar de fora, ainda mais numa posição de 7º lugar. E já que estamos falando de homens nobres, homens em posições de poder, homens do alto clero, se assim podemos dizer, vamos falar de um homem quente, um homem que também está conquistando corações pelo mundo de One Piece. Esse alguém é sábio. E ele tem um que a mais que o Shamrock, porque ele recusou a nobreza. Ele decidiu ficar pelo povo, com o povo, ser o homem do povo. Tem quem ache isso pouco sábio, mas isso mostra autenticidade, mostra que ele é um homem empático, que ele é um homem que vai te tratar bem, com carinho, mas ao mesmo tempo ele é poderoso, ele é quente, ele tem o poder do fogo. Literalmente, inclusive, tome cuidado. Ele vive com o cano na usa cartola. Um homem que usa cartola, inclusive, pra mim merece respeito. Inclusive, é bom que o Sabo esteja aqui, porque eu sei que deve ter uma galera chorando que o Ace não vai aparecer nessa lista. Spoiler, não vai, porque ele já morreu. Eu falei as regras, prestem atenção. Mas ele representa aqui, o irmão representa o outro. E o Sabo é mais legal. Desculpa quem gosta, mas eu prefiro o Sabo do que o Ace. Não que eu não goste do Ace, mas eu acho o Sabo mais legal. Além de tudo, é um homem em posição de poder, vice-líder do exército revolucionário. Agora é conhecido como Imperador das Chamas. Ele tem até uma alcunha, gente. O Sabo é um partidaço aí, tem família nobre, mas ele renegou isso, mas mesmo assim ele continua sendo um homem no topo do mundo e que provavelmente vai causar muito ainda aí pra frente. E eu tenho gostado, inclusive, dessa jogada, desse caminho pra qual a história do Sabo tem ido, porque eu vi o Sabo meio como um personagem relevante, mas eu gosto muito dessa ideia dele virar um símbolo. Eu acho que casa muito bem até com a ideia de próxima geração, porque o Dragon já é um cara ali no fim da sua idade, talvez adulta, digamos assim. Então ele já deve estar caminhando para uma terceira idade, semelhante aos almirantes, sabe? Os almirantes hoje eles estão ali na faixa do quê? Dos 40, 50 anos. O próprio Kaido eu acho que tá nessa faixa também, então são homens que assim, já estão começando a ter o declínio, né? Ai, vão me acusar de etarismo, mas é uma verdade, o corpo uma hora começa a cansar. Inclusive no nosso mundo real isso acontece até muito mais cedo do que acontece no mundo de One Piece. Essa galera toda tá mandando muito bem ainda pra idade que eles têm, mas o Sabo ainda é jovem, então o Sabo tem como crescer como símbolo com as pessoas, ele tem como ser um símbolo. O Dragon já é mais difícil, né? O Dragon também é mais sisudo, o Sabo é mais solto, mais aberto, mais dado. Então eu gosto, é um caminho que eu não imaginava que o Sabo tomaria, como de ser um salvador. Quer dizer, a gente já esperava, mas não de ser esse símbolo, o imperador das chamas que libertará o mundo. Olha só, nossa, dá até um arrepio. Então é isso, eu acho que esse 6º lugar pro Sabo é muito mais que merecido. Nosso Imperador das Chamas aqui aumenta a temperatura dessa lista. Bom, já que falamos do Sabo, eu acho que dá pra ficar tudo ali em família, apesar de não serem diretamente conectados. Mas o Garp já demonstrou ser, de certa forma, família pro Sabo. O próprio Sabo diz ter memórias com o Garp. E o Garp, muita gente pode negar, porque ele já passou da idade, ele já tá numa idade bem avançada, inclusive. Mas tem quem goste. Eu sei que vocês gostam de um velho da lancha, um cabeça branca. Eu sei que vocês gostam. E o Garp, acima de tudo, ele é forte. Ele dá 10-0 na maioria dos coroa que a gente conhece, bem mais jovem que ele, inclusive. Tem muito coroa aí de 30, 40 anos. Coroa de 30, eu acho que eu causei gatilho numa galera. Tem muito coroa aí de uns 40, 50 anos que toma de 10-0 do Garp fácil. E a gente viu o que o Garp fez em Hachinoso, que luta pelos seus ideais. Outra coisa, o Garp se sacrifica pelas próximas gerações. Ele sempre pensa no bem das próximas gerações. Ou seja, se dá bem com crianças, pelo menos a gente acha, né? Porque o que a gente viu em relação ao Ruffy foi um pouco complicado. Mas a gente acredita que ele se dê melhor com outras crianças que não o neto maluco dele que queria ser pirata. Aliás, inclusive um marinheiro aposentado, eu
seja, em teoria ele não precisaria nem trabalhar. É verdade que pra vocês alcançarem o Garp hoje em dia, vocês precisam ir pra Rathanos. Mas eu acho que pelo Garp vale. Por aquele coroa ali vale. Um cara com um bom emprego, um cara de farda, de novo. Homem de farda desperta aí desejos e interesses nas pessoas. Então eu acho que quinto lugar pro Garp é muito merecido. Pra mim, ele tá na frente. Aliás, o Garp é carismático, né? O Garp tem muito carisma. O Garp, você tá falando com ele, ele começa a dormir, tu dá risada com ele. É, de certa forma, violento, mas são os punhos do amor, afinal de contas. Inclusive, ele até realiza fetiches, né? Já que ele coloca uma touquinha de cachorro que ninguém até agora sabe por que que ele faz isso. Ninguém sabe nem por que que ele tem um navio com cachorro. Mas ele tem um navio, inclusive, né? E ele tem homens ao seu comando, né? Usem sua criatividade. Mas o quinto lugar pro Garp, eu acho que é muito merecido. Foi um personagem que se destacou muito nesse interlúdio, né? De Egghead, demonstrando, lutando, teve um desenvolvimento legal contra o Aokiji. É triste porque essa relação descanoniza um pouco o Z, né? Eu gosto muito do filme Z. Dos filmes recentes de One Piece é o único que eu verdadeiramente gosto. Mas tudo bem, a gente aceita, a história tem que continuar. Paciência. Ele teve uma relação legal com o Sabo. Eu gostaria até de ter visto mais. Assim, o que ele fez foi muito. Mas eu acho que faltou um pouco mais de diálogo. Alguma coisa mais tipo, você é o neto que eu nunca tive. Porque o que o Sabo é o que ele queria que o Sabo. O que o Kobe é o que ele queria que o Ace e o Luffy, talvez até o próprio Sabo fossem. Então eu acho interessante, eu acho bacana, eu acho que foi legal. E o Garp não morreu, gente. Eu duvido que o Garp tenha morrido, ele tá preso lá e vai ser resgatado. Eu acho que vai ser legal ele nessa posição de donzela em defesa. Afinal, quem tem que resolver os problemas do mundo tem que ser a próxima geração. Ele já passou da época dele. Deixa o cara descansar, deixa o cara curtir a vida, usar umas roupas de abacaxi, tomar um sol na praia. Ele tá aposentado. Aproveitem, gente. Um homem desse aposentado não é qualquer um. Agora, o quarto lugar é um homem que, é verdade, está muito apagado nos arcos mais recentes de One Piece, mas é um homem que chamou muita atenção por sua beleza estonteante, avassalador. Um cara interessante, mas um cara bonito, um cara verdadeiramente bonito, um cara com história, afinal ele tem história. Um cara misterioso, um cara exótico, um cara de pompa, circunstância, fetiches, afinal. Ele se veste bem, é lógico que eu estou falando do King, o incêndio. Olha só que nome, um incêndio. Um cara que tem asas, asas negras. Um cara que é um anjo, ou seja, você pode ter um anjo. O cara tem cabelo branco. O cara é muito diferenciado, convenhamos. E é sem dúvida um dos personagens mais bonitos que o Oda já desenhou. Ele caprichou quando fez esse personagem. Tem tatuagem, tem tudo. E a verdade é que o King estaria mais à frente nessa lista, mas, bom, convenhamos. Eu tô sendo bem generoso com ele, colocando ele em quarto lugar, na frente de personagens aí que estão se destacando bem mais nos últimos anos. A última vez que a gente viu, ele tava tomando surra do Aramaki, o almirante mais X que o Oda já criou e que ele retconou, inclusive. Sempre bom lembrar que o Aramaki é uma retconada safada de Eiichiro Oda, mas tudo bem, a gente deixa passar. A gente deixa passar. Mas é que, como ele é tão charmoso, tão bonito, eu acho que ele ainda vale ainda um quarto lugar. Talvez na lista do ano que vem ele já apareça, ou se aparecer, ele já apareça bem mais lá pra trás. Afinal, a tendência é que ele continue nesse período aí de hiato na história, ou com aparições muito curtas, semelhantes ao Katakuri, e até o Doflamingo. O Doflamingo já fez parte dessa lista várias vezes, mas tá bem apagado, então não tem como. Mas o King é um cara da hora, o King é fetista também, como a gente sabe. É um cara forte também, é um cara que pode fazer de tudo aí, como a gente viu, né? Afinal, o que importa não é ser um espadachim, é vencer a luta. Então, o que importa pra ele é o objetivo final. Mas eu acho que ele perde ponto sim com a presença do Shamrock na história. É que, de novo, o King é muito bonito. O Oda tava inspirado quando fez esse personagem. Ele e Yamato. Então, ele tava ali inspirado. Inclusive, eu não falei, mas Yamato não vai estar nessa lista porque eu não quero dor de cabeça. Nem nessa, nem na outra. Não tô afim de dor de cabeça. O King, ele perdeu ponto sim com o Shamrock, afinal, essa questão de dominação, fetiche, violência. Eu acho que o Shamrock dá de 10-0, até porque o Shamrock é escravista. Mas, gente, eu não tô passando pano, tá? Vocês interpretam da forma que vocês quiserem. Esse vídeo é tudo uma grande piada. Sim, é verdade. Nesse quesito, se a gente fosse olhar pra dominação e violência, o Shamrock tá muito acima, ganha muitos pontos do King. Mas é que o King tem saldo na conta, tem crédito na firma. Então, ele ainda permanece no quarto lugar. Quem sabe, vamos ver no próximo ano se ele continua na lista. Mas ainda teria que surgir uma galera bem diferenciada pra conseguir tirar pontos do King, né? Agora, entrando no nosso top 3, eu vou falar dele, um homem que é muito popular, talvez o mais popular de One Piece. Talvez nesse momento vocês já vão perceber quem é e vocês já vão começar a me xingar nos comentários. Um monte de macho vai estar me xingando nos comentários porque eu não coloquei um macho no primeiro lugar como o mais gostoso. E eles vão ficar indignados com isso.
esse bando de macho aí nos comentários. E é ele, é óbvio que é ele. É ele que adora segurar numa espada. Segura com as duas mãos na espada. Quer dizer, uma em cada mão. Ele segura até numa terceira espada, na boca. Ele é um homem forte. Ele é um homem que impõe sua vontade. Ele é um homem que tem a sua presença muito bem definida e é Zoro. Ele que recentemente foi confirmado como tendo Haki do Conquistador. É com certeza a melhor escolha para nosso terceiro lugar. E eu sei que estamos xingando, como assim o Zoro está em terceiro lugar? E quem define os fatos não sou eu, é Eiichiro Oda no mangá. E a verdade é uma só, o Zoro em Egghead ficou para trás. Passou o tempo todo numa não luta contra Rob Lucci e no final ganhou quase off-screen. E aí vocês querem que ele fique em primeiro lugar? Fora que agora, o grande feito do Zoro foi ter tomado um esculacho do Gaban. Vocês quererem aí que o Zoro esteja em primeiro lugar só porque vocês gostam, só porque vocês acham ele sem camisa muito gostoso, que ele segura numa espada de um jeito que vocês gostam, que ele coloca a espada na boca, vamos com calma, vamos olhar os fatos aí do mangá, o que o mangá está deixando bem claro pra gente, e ver que o Zoro anda meio apagado, ele já teve momentos ali de mais presença, e agora tá meio cambaleando. Tava na hora, inclusive, o Zoro tava muito num pedestal aí nos últimos anos, tava precisando tomar um tombinho aí, que nem foi tão grande assim, convenhamos. Ele tá muito bem posicionado aqui no nosso terceiro lugar, tá na frente do King, tá na frente de homens muito gostosos, homens que têm tido uma participação muito incrível, então aquietem o facho aí, aceitem o terceiro lugar, que não é sempre que vocês vão ganhar, que o macho de vocês vai estar em primeiro lugar, aceitem. Agora, para o nosso segundo lugar, vamos falar de um homem que vai me dar mais dor de cabeça ainda com os fãs do Zoro, que é o Sanji. Não tem jeito, o Sanji sempre foi superior ao Zoro, sempre foi mais elegante, mais cavalheiro. Cavalheiro até demais, diga-se de passagem. Um ponto que já até passou dos limites em relação a esse cavalheirismo dele, pro bom e pro ruim. Mas um homem bonito, um homem da alta nobreza, até que o Zoro também é da alta nobreza, né? O Sanji é direto, né? O Zoro aí tem uma linhagem já toda bagunçada. O Sanji ainda, se quiser, pode fazer até uma reivindicação lá no North Blue com a Germa. Até porque ele dá um pau na família dele inteira. E não é o pão que vocês estão pensando. Mas o Sanji, com certeza, é um dos homens mais gostosos de One Piece. Eu sei que vocês estão me xingando nesses comentários, mas assim, os fatos não mentem. O Sanji foi feito para ser um homem gostoso, enquanto o Zoro foi feito para ser um brutamontes. O Sanji foi feito para ser um cavalheiro, um homem de garbo e elegância. Um homem que tá sempre na estica com seus paletós, seus sapatos. É um homem assim, tá sempre em dia. É um homem que tem uma sobrancelha bem feita. E acima de tudo, é um homem que sabe usar as mãos como nenhum outro. Tudo bem, o Zoro pode saber usar as mãos para segurar em espadas, mas o Sanji cozinha. Ou seja, além de saber usar as mãos, ele ainda usa as mãos para cozinhar, que é um grandíssimo plus. Inclusive, vocês, homens que estão ouvindo, fica a dica: aprendam a cozinhar. As mulheres gostam bastante. Acho que outros homens também devem gostar, mas uma coisa que eu sei é que mulher gosta bastante de homem que sabe cozinhar. É um diferencial aí no mercado. Dito isso, o Sanji já ganha pontos. E, gostem vocês ou não, nesse último ciclo do mangá e do anime, o Sanji tá em destaque. Ele tá sendo boicotado, sim, é verdade. Todo mundo viu aí, deu uma polêmica uns meses, que a Toei aí tá indo contra o Sanji, tá lutando, mas aqui a gente fala a verdade, a gente não esconde a verdade do público, e a gente mostra aqui que a Toei está de sacanagem com o Sanji, com o Vinsmoke Sanji, e o mangá mostra que o Sanji é foda, que ele toma murro na cara de... ele toma tapa na cara e não tem reação nenhuma, não fica se fazendo de cachorrinho pra clone dos outros aí, ele chuta a luz pra puta que pariu e fala que é o poder do amor, ele dá porrada em Gorosei, então assim, o Sanji tá aparecendo, tem aí a sua contraparte no bando do Roger, tão esperada, que bom que teve, tá em debate o seu Haki do Conquistador, que pra mim vai acontecer, mas vamos esperar ainda os próximos capítulos. De verdade, normalmente eu faço isso mais pra provocar fã do Zoro, mas eu realmente acho que o Sanji tem tido mais destaque nesse último período aí de One Piece, dessa lista tão importante aí pra nossa comunidade. Eu acho que as participações do Sanji foram mais efetivas do que as participações do Zoro, e por isso ele fica no segundo lugar. Muito merecido, sempre foi merecido, mas dessa vez mais do que o comum. Fica aqui a opinião do porquê o nosso cozinheiro favorito está em segundo lugar. E agora vocês devem estar aí malucos, vocês não devem estar entendendo mais nada. Que maluquice é essa? Quem é o primeiro lugar? Já tem Zoro e já tem Sanji. Ele já fez a polêmica. Quem é o primeiro lugar? E por incrível que pareça, eu acho que ninguém vai discordar. Eu acho que vai ser um consenso de que esse homem é o primeiro lugar, porque a participação dele nesse período foi sem igual. E é lógico que eu estou falando do Daddy, do Ursão, aquele homem gigantesco, aquele homem que tem um instinto paterno como nenhum outro e cuja participação no mangá foi sem dúvida a mais especial. E é o Kuma. Eu acho que, brincadeiras à parte, todo esse vídeo aqui é pensado muito também, é lógico que é uma brincadeira que eu faço todo ano, pra engrandecer o que foi esse personagem. O Kuma sempre foi um personagem assim que despertou muito interesse, ele era muito misterioso e, como já falamos aqui, mistério atrai, mas acima de tudo ele era um personagem que
gerava muito mistério, muita teoria maluca, muita coisa que a gente não sabia pra onde ia. E quando a gente viu o passado dele, a gente viu o que ele fez pela Bonnie, cara, foi assim uma parada muito emocionante. Teve amigo meu comentando que é o passado mais triste. Eu não sei mensurar isso, mas é complicado o que ele passou ali com a Guinea, e depois com a Bonnie, e como ele se sacrificou. E ainda a gente colocar todo o tema da religiosidade que ele tinha, e aí dá até pra fazer alguns paralelos com figuras religiosas e a questão do sacrifício que ele fez. E mesmo após, digamos, a morte dele, ele voltar, então realmente tem muito paralelo religioso, parando pra pensar, mas a volta dele, mesmo que não consciente, mas fazendo o que podia pra proteger a filha, cara, sem dúvida nenhuma, Kuma foi o cara. E eu duvido que alguém aqui discorde, cara. Eu duvido. Eu quero ver alguém ter a coragem de falar que o homem não foi o homem dos homens nesse período. Eu duvido. Daqui provavelmente a 5 anos o Kuma ainda vai aparecer nessa lista, mesmo que ele já não faça mais nada, porque a participação dele no arco de Egghead foi sem igual. Ele deu soco na cara de Gorosei, ele foi todo ferrado lá depois de zoar Marijoa inteira, depois de estar frente a frente com a Kainu, que o Kainu também não fez muita coisa, convenhamos. Ainda foi, fez, aconteceu, protegeu a Bonnie, ajudou o Ruffy, ajudou todo mundo, emocionou a gente, fez a gente chorar, e eu não disse por onde, mas é pelos olhos mesmo, porque foi um flashback do caralho. Assim, sem palavras pro Kuma, eu acho que esse primeiro lugar é muito mais que merecido. Eu deveria até ter colocado outro em primeiro lugar e o Kuma ser hora concurso, porque não tem nem comparação. O Kuma foi realmente o cara de One Piece aí nesse último ciclo, nesse último período. Ninguém vai ter tido qualquer dúvida quanto ao primeiro lugar desse cara, ao troféu desse cara nesse ano, que ele realmente é, sem dúvidas, o homem entre os homens de One Piece. Então é isso, pessoal. Essa foi a lista. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se deleitado com essa lista, pensando nestes homens. Deixa aí nos comentários se você acha que você tem alguma alteração na lista, então quem tinha que ficar em cima de quem tinha que ficar embaixo de quem vai por baixo, vai por cima. Se vocês queriam trocar alguma posição aí com alguém, enfim, deixa aí nos comentários. Me xinguem bastante por causa da questão aí do Zoro e do Sanji. Eu vou adorar ver um monte de marmanjo, barbado, calvo, reclamando porque o homem que segura a espada deles não tá em cima de outro homem. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E é isso, não se esqueçam de deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal que vocês não vão perder nenhum vídeo que eu fizer aqui, nenhuma lista que eu fizer, seja a lista de homens gostosos do ano que vem, de mulheres gostosas desse ano ou a próxima, seja qualquer outro vídeo falando de jogo, de anime, de One Piece, enfim. Ativa o sininho, né? Porque aí chega as notificações e aí de fato você não perde o vídeo, porque se inscrever nem sempre é garantido que os vídeos chegam pra você. Mas é isso. Obrigado e falou!